Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Queimação, cãibra, inchaço e muitas outras sensações nas pernas podem ser sinais de varizes. A aparência das pernas não é a única complicação desse problema. Conheça o verdadeiro impacto das varizes não tratadas e o que fazer para evitá-las, uma vez que, de acordo com dados da OMS, cerca de 30% da população mundial tem varizes, problema mais comum entre as mulheres e, mesmo que em menor percentual, também acometem os homens. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje fala sobre varizes e, para falar sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é a médica angiologista doutora Ana Paula Martins Nazário. Doutora Ana, seja bem-vinda ao Pergunte ao Doutor mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite e é sempre uma honra estar ao seu lado para a gente conversar sobre o que eu mais amo, que é a circulação. É sempre um prazer falar contigo. Doutora, o que são varizes? Então, Aguinaldo, é uma pergunta que a gente escuta todos os dias de forma rotineira, não só no consultório, né? Então, varizes são as veias que dilataram e perderam a sua função. Na verdade, a função da veia é levar de volta o sangue que o coração emite para os membros inferiores de volta para ele. E muitas vezes essas veias, quando dilatam demais, elas acabam levando de forma ineficiente. E essas veias ficam tortuosas e chamamos de varizes. Então essa é uma definição que usamos para varizes. Doutora, e quais são os principais sintomas de varizes? Alguns casos são assintomáticos. Mas a grande maioria, as pessoas sentem dor nas pernas, inchaço. Tem pessoas que percebem trajetos varicosos ao longo da perna. E esse cansaço, ele é progressivo. A pessoa não amanhece com cansaço. Ela vai, ao passar do dia do seu trabalho, ou muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, sentindo um desconforto. Pode ter associado o inchaço, que é o edema. E quando eleva o membro inferior, as pernas em casa, isso melhora. Então é uma queixa muito importante para a gente avaliar na questão circulatória. Doutora, e o que causa as varizes e como surgem as varizes? Então, sabemos que a causa principal é a genética. Eu sempre brinco quando o paciente vem no consultório que, por que surgiram varizes em mim? Eu digo assim como tem pessoas que são premiadas com os olhos verdes, azuis, né? Tem pessoas que são premiadas com varizes. Então, a questão genética é a principal causa. Segundo fator são mulheres. Realmente, as mulheres são bem mais acometidas do que os homens, porque junta a questão da gravidez, a questão hormonal, dos ciclos hormonais menstruais todo mês, né? E pela questão do trabalho também, né? Muita mulher tem jornada dupla, tripla, então isso envolve muito em ter mulher com fatores mais predisponentes do que os homens. Quais são as complicações, doutora, que as varizes podem causar? A gente sempre fala, né, que o paciente quando procura a gente, eu vim tratar por estética. Na verdade, estética é pela nossa vaidade, mas varizes é a terceira causa de afastamento laborativo do mundo, são por causa de varizes. Seja por causa de uma flebite, uma trombose, uma úlcera varicosa, por desconforto importante nas pernas. Então é muito importante prevenir essas situações mais agravadas através de um tratamento clínico ou medidas preventivas e, se realmente for indicação cirúrgica, o tratamento cirúrgico. Mas existem esses agravamentos e existem essas possibilidades de a gente amenizar o surgimento. Bem, doutora Ana, e até tocando nesse assunto, né, tem aquelas pessoas que trabalham muito tempo sentada e outras muito tempo em pé. A Miocore Cardiologia implantou agora, recentemente, um projeto piloto capitaneado pela doutora. Eu gostaria que a doutora falasse para o nosso telespectador como é que funciona e como é que vai funcionar esse projeto. Então, Aguinaldo, desde o momento que eu comecei a trabalhar na Miocore, né, nós conversamos com os organizadores da clínica em relação a esse projeto.
porque é importante como angiologista preconizar a saúde, não só nossa, como dos profissionais que trabalham com a gente. E eu andei fazendo uma pesquisa sobre isso, se havia no Brasil já um projeto estabelecido, porque sabemos que em países como França, Suíça, Alemanha, esse projeto é governamental, onde se prevê e se previne a doença varicosa, a doença venosa, com o intuito de promover meias elásticas para os trabalhadores que ficam muito tempo sentado ou muito tempo em ortostatismo prolongado, ou seja, muito tempo em pé. E nesse desenrolar de quase um ano, né, ajustando bem o projeto, nós conseguimos concretizar o projeto há alguns dias, beneficiando tanto o corpo clínico quanto os nossos colaboradores. E estamos agora tentando aprimorar mais para o próximo ano, tentar buscar novas parcerias para justificar realmente a importância da prevenção, a importância de instituir, de forma como um projeto piloto aqui na clínica, a questão vascular, né? Então eu fico muito lisonjeada pelo abraço que teve essa causa, e eu acho que a gente, como pessoas que preveem, que querem a melhora do paciente e tudo mais, a gente tem que querer a nossa qualidade de vida e profissional. E eles abraçaram a causa, foi importante. E vamos lá, vamos deixar de ser piloto e vamos concretizar como rotina e um projeto que vingue mesmo. Bem, doutora, nós estamos falando de um projeto piloto, mas um projeto pioneiro que começou aqui, né, doutora? Começou na Miocore, né? Eu escolhi não só porque a Miocore faz parte de mim hoje em dia, mas porque realmente é uma clínica com visão para a saúde de toda a equipe, e a gente teve todo o suporte desde a ideia inicial até a concretização, e os profissionais que aqui com a gente trabalham adoraram a ideia. O dia do nosso evento foi muito bom, 100% de aprovação, porque existe uma questão já de longa data sobre as meias elásticas, né? Que antigamente a meia elástica era uma coisa muito da vovó, e hoje em dia a gente sabe que a meia elástica é fundamental, né? Claro que tem alguns pacientes que não podem usar, mas os que podem usar são muito bem beneficiados, e é uma medida terapêutica, né? Que você pode agregar a atividade física, a caminhadas, a esportes, a dança, a festa, tem todos os tipos de meia. É bem interessante esse projeto. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica angiologista, a doutora Ana Paula Martins Nazário, e o assunto no programa de hoje são varizes. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo. Onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário.
Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica angiologista, doutora Ana Paula Martins Nazário. Nós estamos falando sobre varizes, falamos de um projeto muito bacana iniciado aqui na Miocore Cardiologia, muito bacana mesmo, esse projeto que está sendo capitaneado pela doutora Ana, e a gente vai continuar falando aqui sobre varizes. E agora, especificamente, né, doutora, vamos falar então sobre as meias de compressão. Doutora, qualquer pessoa pode chegar a uma determinada farmácia e comprar as meias ou ela tem que ser prescrita por um médico angiologista? Essa é uma questão fundamental porque são meias terapêuticas, né? Meias medicinais, então é importantíssimo que o médico vascular, o médico angiologista, o cirurgião vascular, os que estão mais acostumados com a doença venosa, prescreva sobre a medida da sua perna. E mais importante que isso, Aguinaldo, pessoas que tenham pulsos periféricos, ou seja, uma circulação que o sangue chega bem até o pé. Porque a meia, como ela tem uma compressão, pessoas que têm problema circulatório arterial já não são beneficiados, pelo contrário. Então isso é importante, selecionar quem não tem benefício algum, pelo contrário, e os que têm benefício e devem usá-la. Então o médico vascular, incluindo cirurgião vascular e angiologista, ele vai medir a perna da pessoa para que seja comprada uma meia ideal. Eu digo que a meia realmente ela é tipo um acessório que você tem que usar todos os dias, né? Meia normal, ou sutiã, ou cueca, você compra o tamanho ideal. Muito apertado ou muito frouxo não é ideal, tá? Então às vezes o paciente, mas a minha meia está muito apertada ou está muito frouxa, foi medida errado por algum momento. Às vezes o paciente quer comprar diretamente na farmácia, ou via sites e tal, pode comprar, mas tem que ter uma receita inicial, certo? Então é importante que ele seja beneficiado com o uso da meia e não prejudique a sua circulação arterial no caso. Doutora, como é que é feita essa medida? É uma medida muito fácil, nós medimos em relação ao tornozelo, panturrilha, superior de perna, a altura da perna. Como as meias elas têm 3/4, 7/8, meia calça, depende do estilo de perna da pessoa. Tem pessoas que têm a coxa muito grossa, já não é benefício algum colocar uma meia muito alta porque vai garrotear. Ela pode enrolar e garrotear. Tem pessoas que, eu sinto a necessidade porque eu sou atleta, eu faço muita academia de uma meia esportiva, isso existe. Tem meias esportivas lindas, que realmente têm o seu efeito benéfico durante a atividade física. Mas aquelas meias do tipo da vovó, mas às vezes eu queria ir numa festa. Tem meias finas para mulheres, que nem parece meia elástica daquele tempo, e para os homens também. Então, vai justificar o uso da meia conforme a tua atividade, ou você quer focar num estilo de meia. Eu quero esportiva, medimos a sua perna e você compra esportiva. Doutora, e como é que é feito o uso dessa meia? Quais são os horários que eu devo usar esse tipo de meia? Então a gente sempre recomenda dormir com a meia quando ela é de média compressão, não. Mas eu posso dormir em algum momento? Se você for viajar de ônibus ou de avião, recomenda-se que você use a meia durante o trajeto, vai acabar dormindo, mas como é dormindo meio sentado, não tem problema, tá? Geralmente a gente orienta assim, saiu da cama, pode tomar o seu banho, pode tomar o seu café, você tem até 2 horas para colocar a meia. Então, com calma, porque antigamente dizia, não pode nem sair da cama. Não, isso é mito, 2 horas você tem para colocar a meia. Eu não usei pela manhã, quero só colocar à tarde. Já não é recomendado, porque a gente tem o edema postural. A gente acaba ficando com um pouquinho de edema no membro, nos membros inferiores, e que quando for colocar a meia pode ser desconfortável. Então é importante colocar na parte da manhã. E sempre retirar para dormir quando a gente dorme no mesmo plano, ou seja, deitado por completo. Doutor, e uma outra questão, de quanto em quanto tempo eu preciso trocar essas meias e eu também posso lavá-las? Então, é importante a gente enfatizar que a meia, como é o uso diário e como ela tem um elástico, por ser uso diário, ela tem uma durabilidade de 3 a 4 meses, em alguns casos até 6 meses, dependendo dos cuidados que a pessoa tem. Lavá-la pode, mas não colocar na máquina de lavar e secar ao sol. São cuidados bem com peças mais finas de roupa, né?
E o uso da meia diariamente a gente recomenda. Então tenham 2 pares, porque daí você consegue intercalar, porque com o passar do tempo, assim como qualquer peça de roupa ou sapato, se você usa todos os dias, vai ganhando a moldura do seu contorno de pé ou de perna e às vezes acaba perdendo um pouquinho da compressão ideal. Então o importante é trocar isso eventualmente e de forma anual termos 2 ou 3 pares de meia. O que eu acho que no início a gente estava conversando sobre o projeto, né, que é piloto agora pra gente aqui, principalmente na Miocore, é que países como a Alemanha, por exemplo, o governo ele dá essa meia para o profissional a cada 3 meses. Nós sabemos que é muito forte aqui na região sul, o pessoal que vai trabalhar em gelaterias lá. Você imagina essa turma numa carga horária de 16, 18 horas no alto verão deles, muito tempo em pé. Então o governo estimula a prevenção, oferecendo meias a cada 3, 4 meses, um par de meias novas. Totalmente gratuito pelo governo, é oferecido com o projeto deles. E durante alguns procedimentos cirúrgicos também existe algum tipo de meia para evitar a trombose venosa. Coisas que no Brasil já existem, algumas clínicas e hospitais, e quem sabe isso vire algum curto tempo, rotina em todos os hospitais. Porque o que a gente tem que pensar de forma saúde pública é que prevenção sai muito mais barato do que tratamento. Né? Claro que a gente tem que educar não só a sociedade, mas os próprios profissionais visarem isso, que a prevenção é importante para todo mundo. Então vamos com esse nosso projeto piloto, né, desenvolver e ramificar novas clínicas que de repente tem esse projeto ou esse objetivo da gente, que é visar o nosso trabalhador e nosso corpo clínico e nossos colaboradores. É isso aí. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica angiologista doutora Ana Paula Martins Nazário. Nós estamos falando sobre varizes. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá! O informativo do Hospital São José de hoje traz um tema bastante interessante e quem sabe até polêmico. Nós vamos falar sobre psiquiatria, mais especificamente sobre suicídio. Eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Daniel Proença Feijó, que vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre este assunto. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. A gente sabe que o suicídio é um tema um tanto quanto polêmico, né? Muitas vezes as pessoas querem deixar de falar até sobre esse tema, mas a gente gostaria de ter algumas informações, né, doutor, a respeito do motivo pelo qual levam as pessoas a cometer, né, este ato. Enfim, conta pra gente então o que acontece, doutor, com a pessoa que tem, né, esse tipo de atitude. Explica um pouco pra gente. Primeiramente, boa tarde, agradeço a vocês pelo convite de vir falar. Concordo contigo que a psiquiatria é um tema bastante amplo e acho que é um tema que nós temos que ter maior divulgação em relação às grandes doenças psiquiátricas, até pelo surgimento de novas doenças, novos tratamentos, novos métodos terapêuticos. E entrando num dos quadros da psiquiatria, que é o suicídio, realmente o suicídio para nós, tanto quanto profissionais e para outras pessoas que às vezes são portadores de doença, é um tema bastante delicado, porque é um tema que nos ocasiona ao mesmo tempo um certo constrangimento. Sim. E esse constrangimento, para a gente às vezes não externa isso ao demais e toma atitudes, que essas atitudes por muitas vezes são fatais e leva aí à retirada da sua própria vida. A gente sabe que, né, existe algo para motivar essa pessoa a cometer um suicídio, né? Mas isso já pode ser percebido em algum momento da vida da pessoa, né? Quando que é um sinal de alerta que as pessoas precisam realmente, doutor, procurar ajuda? A literatura nos ampara, e é o que eu vou dizer, Kátia, porque o que acontece? Todos os pacientes que vão cometerem suicídio ou que acometem suicídio, eles buscam uma pessoa muito próxima, seja parente, seja um amigo, seja alguém, para relatar o fato daquele sofrimento e por muitas vezes deixa-nos indício de que irá cometer o suicídio. Só que às vezes esse familiar ou acredita que aquilo seja mais uma forma de ameaça
ou um ganho secundário por relatar aquela ideação suicida e não se dá o seu devido valor. Não dá muita atenção. E não dá a sua devida atenção e não busca um tratamento adequado. E aí, quando se depara, realmente é uma fatalidade e se perdemos paciente que seria passível de tratamento. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento, ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico, ou quem sabe que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e hoje nós estamos aqui na Miocore Cardiologia e a conversa de hoje é com a médica angiologista, doutora Ana Paula Martins Nazário. Nós estamos falando especificamente sobre varizes, também falamos um pouquinho sobre as meias de compressão, mas eu também quero falar agora sobre exames para o diagnóstico de membros inferiores, né, doutora? É isso que se fala? É assim que se fala, doutora? A Miocore dispõe desse exame, né, doutora? Então, nós estamos realizando o exame, o Echo Color Doppler. O pessoal chama ultrassom com Doppler, venoso de membros inferiores e arterial também. Mas como o assunto hoje são as meias elásticas, né, a nossa prioridade
agora é sobre o venoso. Então é feito o exame venoso com o intuito de diagnosticar se há alteração de trajeto e também de funcionalidade da veia safena, tanto interna como externa. Se a pessoa, nesse caso, seria uma candidata não a procedimentos cirúrgicos, ou se a queixa dela por muita dor, muito edema, tem fundamento venoso. Então nós realizamos esse exame aqui na clínica já há algum tempo. É um exame que é indolor, qualquer pessoa pode fazer, não tem complicações nem mesmo para gestantes. E nós fazemos não só como diagnóstico de alteração de insuficiência venosa, como pesquisa de tromboses, flebites, e esse exame a gente realiza aqui na clínica, membros inferiores, bilateral ou unilateral, conforme seja a indicação do médico prescritor. Acaba sendo também um exame preventivo, né, doutora? É um exame de diagnóstico precoce, né? Que a gente consegue mensurar se a pessoa tem realmente chance a uma cirurgia de forma mais imediatista, ou se ela pode fazer tratamentos preventivos com meias elásticas, com caminhadas, atividade física, medicamentos, loções e tudo mais, né? Ou a indicação cirúrgica. Eu digo que é um divisor de águas nesse aspecto. Tudo isso a partir desse exame, doutora? O exame ele é complementar, é importante a gente observar bem o paciente, mas juntamente com o exame a gente consegue ter uma ferramenta importantíssima para orientar o paciente sobre o que ele deve seguir em frente, se é cirurgia ou tratamento clínico. É um exame rápido, doutor? É um exame particularmente não tão rápido, porque a gente faz marcação de todos os pontos das veias e chamamos de mapeamento vascular, né? Então, para o cirurgião que for operar a pessoa, ele precisa de detalhes. Então, não é um exame tão rápido, mas em 1 hora, 1h30 no máximo, a gente consegue fazer bilateralmente para o paciente. E pega toda a extensão da perna, doutora? Desde a virilha até lá embaixo, até no calcanhar, ali na região de tornozelo, né? E a gente também organiza com a realização do laudo de forma também rápida, para beneficiar o paciente que vem nos procurar e consiga levar para o seu médico prescritor para programar, se for possível, uma cirurgia ou tratar o que está acontecendo, tipo uma flebite, uma trombose, essas outras patologias. Bem, doutora, nós sabemos que no dia 13 de outubro é o dia de conscientização à trombose venosa. Nos fale a respeito, doutora. Então, nós temos uma data de conscientização sobre trombose venosa e que é importante esclarecer que existem alguns momentos que nós conseguimos amenizar o risco. As pessoas perguntam, mas quem é mais suscetível, quem tem mais chance de ter uma trombose venosa? Na verdade, todos nós temos chances, só que algumas pessoas têm fatores de riscos associados que façam com que essa pessoa tenha maior predisposição a ter um evento trombótico. Então, viagens acima de 2 horas, existe um risco maior. Cirurgias prolongadas, um risco maior. Gravidez ou parto precoce, também existe um risco maior. Então, a gente tem alguns fatores em relação a isso, tabagismo, muito tempo só deitado, pós-cirúrgico, principalmente cirurgias ortopédicas ou ginecológicas. Alguns casos, a trombose venosa vem antes de um diagnóstico de câncer. Então, são fatores que temos que prestar muita atenção para não só tratar a trombose em si e a repercussão dela, que é o embolismo pulmonar, que pode realmente ser fatal, mas também em alguns casos, como o caso dos cânceres, tentar definir qual é o sítio desse câncer de forma precoce para poder tratar realmente a doença de base, que seria o câncer. Então, essa é uma data que é mundialmente mencionada sobre a trombose, onde todos os médicos vasculares tentam mobilizar e reeducar a sociedade como um todo sobre algumas prevenções em relação à circulação venosa. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a médica angiologista, doutora Ana Paula Martins Nazário. Doutora Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço novamente, né? Nossa amizade de longa data. Você sabe que eu te admiro, não só pela grandeza da pessoa que você é nos bastidores, mas também vou rasgar uma cedinha porque ele merece, também como profissional, tá? Fica o meu abração no seu cuore, no nosso miocore. Obrigada. A recíproca é verdadeira. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.